que a figueira não floresça. Bom dia, a paz do Senhor. A meditação de hoje está em Marcos 11, do versículo 20 ao 24. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro lamentou-se. Disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam. E assim lhes sucederá. Irmãs, eu separei 3 pontos para nós estarmos refletindo. O primeiro é uma vida sem fé. Uma vida sem fé é semelhante a uma árvore que não dá frutos, uma árvore morta, uma árvore sem vida. A fé, ela gera frutos, tanto na nossa vida como também na vida dos outros, através do nosso testemunho. A Bíblia ela retrata em Gálatas os frutos do Espírito, que é a bondade, a paz, o amor, a mansidão, o domínio próprio. O segundo ponto, irmãos, é não duvidar do poder de Deus. No versículo 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, a dúvida, a incerteza, a insegurança não agrada ao coração de Deus. Devemos ter uma confiança inabalável em Deus e acreditar que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que tudo pode fazer ao nosso favor. Nós não podemos deixar que sentimentos como o medo, a insegurança, a dúvida, ela brote em nosso coração, porque, como eu já disse, não agrada a Deus. Temos exemplos na Bíblia, né, de algumas atitudes de medo, de insegurança e de dúvida, que Jesus, ele não se agradou. Vamos ver uma delas em Mateus 14, do versículo 22 ao 31, quando Jesus andou sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, quando o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o fizeram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aqui Pedro ele já duvidou que seria Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Então Pedro ele duvidou e ele teve medo. E essas atitudes, irmãos, não agradam a Deus, são atitudes que não agradam a Deus. Outro exemplo foi quando Jesus ele foi preso e uma das criadas do sacerdote, quando viu Pedro, perguntou
se ele andava com Jesus. E ele negou, né? Disse que não andava com Jesus. E eu creio que por medo também, né? Medo do que poderia acontecer com ele após a prisão de Jesus. Então é através da oração que nós desenvolvemos, né, uma vida de fé, uma vida de oração, de comunhão com Deus, de intimidade. Então que possamos estar buscando essa vida de comunhão, de intimidade, e que quando no nosso coração venha brotar sentimentos de incerteza, de medo, de insegurança, de dúvida, que nós possamos orar a Deus pedindo para que Ele retire esses pensamentos, esses sentimentos, e que a fé seja abundante em nossa vida, irmãos. E que não deixemos que os afazeres domésticos, os filhos, assim, o marido, o trabalho, venham a ser distrações em nossa vida, porque eu creio que são bênçãos que o Senhor nos deu, né? Presentes de Deus em nossa vida. Então, que nós não possamos nos distrair com essa rotina, né? De casa, de filho, de marido, de trabalho. Que tenhamos como alvo o Senhor Jesus. Eu peço a Deus que essa palavra ela seja gere frutos, né, no nosso coração, no meu coração e no coração de vocês. A paz do Senhor.